Bem-vindo a Salmos para uma quarentena, nosso tempo devocional no livro de Salmos nesta época de pandemia. Nós hoje vamos meditar no Salmo 79. O Salmo 79 está descrito como o Salmo de Asaf. Tendo em conta a leitura e o seu contexto, percebemos que ele não pode ter sido escrito por Asaf. Ele terá sido preparado ou feito por alguém que seria talvez um parente, um descendente de Asaf, ou então poderá ser no estilo de Asaf, usando talvez a forma musical que era habitual deste músico famoso da época de Davi e de Salomão. Nós percebemos que este salmo é um salmo pós-exílico. O templo foi destruído em 586 e, portanto, este salmo descreve a destruição da cidade de Jerusalém do templo. Ele terá sido escrito depois, já na época em que o povo estava no exílio babilônico, e, portanto, é um salmo de pedido de justiça. É um salmo em que o salmista pede a Deus que haja contra as nações que fizeram mal ao povo do Senhor. E o Salmo 79 diz então o seguinte: Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será que para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e lhes assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja à nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chega à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que nos vituperaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Vemos então que é um salmo que fala sobre a destruição da cidade de Jerusalém e sobre o sofrimento enorme que o povo teve nas mãos dos babilônios. Depois de várias tentativas de subjugar o reino de Judá, inclusive com a troca de governantes, finalmente os babilônios perceberam que os israelitas eram um povo rebelde e que não ia aceitar a submissão. Então, por fim, Nabucodonosor faz com que a cidade de Jerusalém seja destruída e o templo de Jerusalém é arrasado. Este é o contexto descrito nos primeiros 4 versículos deste salmo. Fala da destruição da cidade, dos seus muros, da profanação do seu templo. E, portanto, Israel como nação deixava de existir. Não havia mais um território para o povo de Israel. Havia pessoas de etnia israelita espalhadas pelo mundo de então, pelo Império Babilônico. Isto era algo dramático, era algo realmente de grande sofrimento. Há uma nota particular para a situação dos mortos. Aquelas pessoas que foram mortas durante o cerco e a destruição da cidade de Jerusalém não foram enterradas. Os judeus tinham o funeral e o enterro, propriamente dito, como uma prática muito importante. A noção de que o homem veio da terra e devia ser devolvido à terra da mesma maneira era algo considerado maldito, era algo terrível, era uma grande profanação, era algo horrível quando o corpo de um querido não podia ser tratado com carinho, com cuidado e devidamente enterrado com as cerimônias necessárias. Das piores coisas possíveis, e é usado no Antigo Testamento como maldição, era dar o corpo de alguém às aves do céu, às feras do campo. Nós encontramos isto com algumas maldições de pessoas que foram muito malignas, como por exemplo Jezabel e Acabe. É uma maldição que o seu corpo não seja enterrado. Aqui tinha acontecido com centenas, talvez milhares de pessoas. E todos aqueles familiares que estavam no exílio estavam em sofrimento. Eles choravam ainda pelo fato de não terem podido enterrar os seus irmãos, os seus tios, avós, pais, filhos, e isto fazia com que eles sofressem tremendamente. Daí
que há da parte do salmista de forma direta. Nós não estamos no Novo Testamento, não é o período de pedir perdão pelos nossos inimigos, não. Ele pede a inversão, assim como nós sofremos, que eles sofram também, da mesma maneira. A certa altura, no Salmo, ele chega mesmo a usar a expressão 7 vezes, ou seja, de forma perfeita, assim como nós sofremos de forma atroz, que eles também sejam punidos da mesma maneira e de forma perfeita e completa como nós sofremos. É bom perceber, e esta é uma nota importante deste Salmo, no versículo 5, ele reconhece que há razão pela qual o Senhor puniu o seu povo. Diríamos que o verso 8 e 9 são versos centrais neste Salmo. No verso 8 ele pede misericórdia, ele reconhece que os nossos pais pecaram, não nos trates conforme os pecados dos nossos pais. Há uma noção clara de que a idolatria dos pais trouxe o drama para os filhos, mas o salmista está a pedir que o Senhor mostre misericórdia, ou seja, não dê o castigo que eles eventualmente mereciam. É interessante porque a misericórdia é mesmo colocada aqui em termos antropomórficos, ou seja, como se fosse uma pessoa. Ele diz: apressa-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, como se fosse alguém que fosse encontrar no caminho a misericórdia de Deus e que ela viesse a correr sobre eles porque estão profundamente abatidos. Ele pede salvação. Com base em quê? Isto é interessante. Versículo 9, não é? Pela glória do teu nome, por amor do teu nome. O salmista tem consciência de que o povo de Israel pecou. Ele sabe que está no exílio e que o povo está no exílio porque tem culpa, digamos, no cartório. Ele não está a reclamar aqui que há inocência. Ele está a pedir misericórdia do Senhor e está a pedir salvação com base na graça de Deus. Ele sabe que a justiça de Deus é extraordinária, mas ele também confia nesta misericórdia e nesta graça que pode se manifestar. E é sabendo disto que ele pede a Deus: Senhor, por amor do teu nome. E o argumento usado a seguir é um argumento muito comum no livro de Salmos. A ideia de que cada povo tem o seu Deus e que cada povo louva o seu Deus. E quando este povo é destruído, o seu Deus passa vergonha. Então a linguagem é esta: porquê é que eles iriam ficar falando mal de ti, ó Deus? Porquê é que iriam rir de ti? Porquê é que iriam falar de nós, que o nosso Deus já não existe? Então, Senhor, age por amor do teu nome, não é? Para que o teu nome não seja perdido, para que a adoração ao teu nome não acabe, mas possa continuar a existir. Então resgata-nos por causa disto. É uma questão de honra, tem muito a ver com a visão cultural daquela época e, portanto, este pedido é feito desta maneira para que Deus possa agir. Apesar de todo o sofrimento, ele roga que Deus possa agir. Mesmo lá na Babilônia havia alguns que estavam condenados à morte entre os que tinham sido levados cativos e ele pede: Senhor, livra-os da morte, não permita que eles sejam executados. É uma grande confiança no poder de Deus, apesar de tudo aquilo que já tinha acontecido e do povo ter sido destruído. O Salmo vai terminar com uma convicção que, apesar de tudo, mesmo sem haver um território nacional, mesmo sem haver uma capital, mesmo sem haver um governo, mesmo sem haver uma identidade nacional que pudesse ser reconhecida por qualquer outra nação, Israel continuava a ser o povo de Deus. E por isso ele diz: nós, ovelhas do teu pasto, vamos continuar a dar-te glória de geração em geração. Não está a colocar aqui na dependência, ele está a dizer: nós somos e vamos continuar a ser, ponto final. Somos o teu povo, vamos continuar a ser o teu povo. Somos o teu rebanho, tu és o nosso pastor, toma conta de nós. Este salmo continua sendo usado pelo povo de Israel, sobretudo para lamentar os seus sofrimentos e dificuldades. É tradicionalmente lido, este salmo, junto ao Muro das Lamentações em Jerusalém, no dia 9 de abril. Faz parte daquilo que são as tradições e os costumes de celebração do povo de Israel. Numa época de sofrimento mundial e de pandemia, certamente cabe-nos clamar ao Senhor por misericórdia. Reconhecer que se o mundo está a sofrer, bem, merece sofrer muito mais do que aquilo que estamos a ver. A maldade da humanidade, a maldade das pessoas neste planeta em que vivemos, a nossa maldade merece certamente um castigo muito maior. O Senhor só não destrói a terra por causa da presença do seu povo e do seu Espírito Santo, a que está visível na vida da Igreja. Mas certamente que nós temos que clamar misericórdia por causa de tudo aquilo que a humanidade tem feito de mal. Apesar do crescimento da maldade de modo universal, nós podemos e devemos continuar a clamar ao Senhor misericórdia. E é o pedido que nós podemos e devemos fazer nesta altura. Independentemente do que aconteça nesta circunstância, se ela ficar melhor ou pior, nós vamos continuar a ser o povo de Deus, o seu rebanho, e vamos continuar a falar dele, dar testemunho e adorá-lo.
mas também vamos continuar a interceder pelo mundo como povo sacerdotal e a rogar ao Senhor a sua misericórdia para o nosso planeta e, sobretudo, para a humanidade.